E aí, pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver um pouco de simulação de tecido, tá? A gente vai pegar nossa cena lá que a gente já animou e vai aplicar, né, na capa e nas bandeiras a nossa simulação. Vamos dar uma olhada como é que faz isso? Bem, aqui na nossa cena, né, ela já está animada. Se vocês lembram, eu frisei aqui, né, o demute aqui, né, na animação da nossa ilha, das nossas pedras. Então, eu vou simplesmente voltar com essa animação. Posso selecionar aqui tudo mesmo que ele selecionou, não vai ter problema. E vou dar um Amult All, tá? Elas já vão voltar todas aí animadas, inclusive a animação do nosso personagem, certo? E aqui a gente vai ter essas bandeiras, né? E a capa dele, que eu vou trazer ela de volta. Shift H, tá? Pra gente simular aqui dentro da nossa cena, certo? Então, o processo inicial é bem simples, tá? A gente vai aplicar aqui nas bandeiras e na capa o nosso N-Cloth, tá? A gente vai achar ele aqui na parte de FX, tá, pessoal? E ele fica aqui nessa aba de N-Cloth, tá? Aqui a gente vai ter algumas opções, né? E simplesmente o que a gente quer é criar um N-Cloth, né? Nessas geometrias que a gente selecionou. Então eu posso vir aqui e já criar esse nosso N-Cloth, certo? Agora, as bandeiras e a capa já vão estar sendo simuladas, né, na nossa cena. Se a gente der o play aqui, a gente vai ver que elas todas caem, né? Porque elas ainda não estão grudadas em nenhum lugar e não tem nada para colidir, né? Para fazer isso também é bem simples, tá? Então, a gente vai só mudar de câmera aqui para facilitar a nossa visualização e selecionar os objetos que a gente quer que esses tecidos tenham colisão, certo? Então eu vou selecionar aqui os objetos principais que esse tecido pode colidir, tá? O que eles não vão colidir não precisa informar, né? Porque para ele não precisar fazer esse cálculo desnecessariamente. Por isso eu só selecionei as partes maiores aqui do personagem, né? Não selecionei nem o rosto, porque a capa não vai chegar a interagir com o rosto, né? Selecionei aqui só por segurança a torre e aqui as hastes das bandeirolinhas aqui, certo? E nessa mesma aba aqui do N-Cloth, a gente vai colocar o Create Passive Collider, certo? Cada objeto desse vai ser um Passive Collider. E a partir de agora, toda vez que a capa entrar em contato com algum desses objetos, ela vai considerá-los em cena. Tá vendo? Ainda tem aqui bastante coisa para regular, né? Que as bandeiras ainda não estão presas, e a capa também aqui está deslizando bastante, né? Vamos dar uma olhada de como é que faz isso. Inicialmente, para eu colar aqui as bandeiras nessa haste, a gente pode selecionar aqui pelos vértices da bandeira, tá? A gente vai selecionar apenas o que a gente quer colar. No caso, eu vou colar só esses primeiros e esses últimos, tá? Selecionar a geometria da qual eu quero fazer essa colagem aqui, né? E aqui em N-Constraint, tá? A gente vai aplicar esse Point to Surface, certo? Então, se eu aplicar aqui, ele já vai criar aqui, ó, essas linhas, tá vendo? Que já vão ser a nossa informação de que esses vértices estão colados a essa geometria. Então ele vai reagir, vou dar um play aqui para a gente ver, já como se ela tivesse ali grudada a todo momento nessa região, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para as outras bandeiras.
E a mesma coisa aqui para a capa, certo? A gente vai selecionar só esses vértices aqui, que a gente vai querer que eles estejam grudados, e o nosso personagem aqui. E agora, se a gente der o play aqui, a gente já consegue ver elas funcionando bem melhor, né? Tirando a capa aqui, que ainda está bem confusa, mas a gente vai regular isso, né? Elas já estão grudadinhas no local correto, né? Quando a gente cria, né, esses cloths aqui, né, essa simulação de tecido, ele vai gerar para a gente todas essas informações aqui. No caso, logo quando eu crio um tecido, ele já vai criar esse núcleos, que vão ser as informações aqui, né, do ambiente. E cada um desses representa, né, cada um desses tecidos que a gente selecionou. E aqui são os rigid bodies, né, que a gente criou, que vão colidir, né, com esse nosso tecido, tá? Uma coisa importante da gente observar aqui já nesse momento é que realmente fica muito embolado, né? Mas isso é por conta que a gente está no real time, né? Nosso playbest aqui, nosso play está em real time, que a gente colocou para conseguir animar, né, em tempo real. Mas para funcionar bem mesmo a simulação, ele tem que calcular de frame a frame, ele não pode mostrar a gente nesse real time, certo? Então a gente vai mudar novamente aqui a nossa timeline, com direito nela. A gente vai vir aqui em Playback Speed para Play Every Frame, tá? Então ele vai apenas mostrar o frame para a gente quando o cálculo todo da cena tiver sido feito. Então provavelmente ela vai ficar mais lenta do que a gente estava vendo no real time, né? Porque ele vai precisar calcular realmente a simulação ali em cada frame. Então a gente vai usar esse Play Every Frame Free, tá? Agora a gente já vai ver, ó, que ela funciona muito melhor. Ela já para aqui de embolar tanto, né? Apesar de ainda estar bem flutuante, a gente vai regular tudo isso, tá? Mas elas já funcionam sem aquela maluquice toda que estava antes, né? Então, outra coisa a se pensar aqui, né, é que esses tecidos, eles já estão vindo em uma posição que a gente modelou, né, que não é natural, porque eles já estariam aqui acomodados no nosso personagem e até aqui nessas hastes, né, de uma forma mais natural. Não vamos começar a cena, né, com ele completamente esticado, né, para depois começar a cair, né, senão pode ficar muito fake. Então, o que a gente faz é vir aqui e colocar alguns frames antes. Eu gosto de colocar pelo menos 20 frames, tá? Para do 20 ao 0, que não tem nenhuma animação, essa capa dá esta acomodada, né, no nosso personagem ou na nossa cena. E quando ele estiver acomodado, aí sim começa a animação já com a simulação aplicada, né? Então, só vou dar um play aqui para a gente ver. Percebam que não aconteceu nada aqui, né? Porque a gente precisa informar que ele está começando do frame menos 20, né? A simulação tem que começar do menos 20 até o infinito, né? Então, de início ele já considera que a simulação começa do frame 1. Para a gente mudar nisso, a gente vai vir aqui nesse node aqui, né, que eu tinha falado que representa, né, todas as forças que estão influenciando esse nosso tecido, né? Então a gente vai selecionar aqui e vamos ter aqui as informações dele, tá? Se a gente perceber aqui embaixo, tem esse atributo aqui, Time Attribute, certo? Que a gente pode informar que ele vai começar no menos 20, tá? Então, a partir de agora, a nossa simulação toda começa a partir do menos 20, certo? Então, quando eu der o play, ele já vai acomodar e depois que vai começar a nossa cena, certo? Então, uma dica que eu já dou para vocês é que eu gosto de mexer aqui para melhorar essa simulação na gravidade, tá? Que sempre quando eu olho aqui,
me parece que é uma gravidade que está meio debaixo d'água. Eu acho ela meio lenta, né? Então, eu gosto de aumentar esse peso aqui através já da gravidade mesmo. Então, eu tirei aqui de 9,8, né? E coloquei 30, que eu acho que as coisas funcionam melhor, né? O peso me parece mais interessante dessa forma, né? Então, agora nós vamos ver algumas configurações aqui para tornar um pouco mais interessante, né, esse peso dessa capa, né, essa simulação dessa capa de uma forma que a gente goste mais, né? Que ainda ela me parece um pouco borrachuda demais, né? Até ela bate aqui na cara dele e volta, né? É até legal isso, mas me parece que é uma borracha. Então, aqui eu vou mostrar um pouco os parâmetros mais importantes, né, pra gente. Inicialmente, a gente já pode falar desse thickness, que vai ser a melhoria, né, das colisões, tá? Então, quando tiver algum objeto colidindo com outro de uma forma meio estranha ou algo assim, a gente pode ir mexendo nesse thickness aqui, né, para ele ir melhorando essa colisão, certo? Então, a nossa colisão, até o momento ela está funcionando muito bem, não está atravessando nada, né? Nem nos atrapalhando em nenhum momento. Então eu vou manter, tá, esse valor aqui como ele está. Mas se vocês precisarem, ele é bem importante, tá, pessoal? Se estiver penetrando aí a geometria da capa em algum ponto do personagem, tá? A gente pode mexer nesse parâmetro. E, inclusive, ele vai existir também aqui nos Rigid Buddies, tá? Então, se a gente clicar aqui, a gente já vai ver que eles também têm esse thickness, né? Que também você pode melhorar especificamente na colisão com algum objeto, né? Mas, como aqui para mim já está funcionando bem, né? Eu não vou alterar esse valor agora. Eu sinto falta, acho que um pouco do atrito, né? Me parece que ele está flutuando um pouco demais, né? Sem estar tendo atrito muito bem com ele mesmo e com os outros elementos, né? Isso a gente consegue mexer aqui nesse friction, tá? Então, quanto mais a gente aumentar ele, mais a gente vai perceber um atrito maior entre as coisas. Ele já permanece, ó, sem deslizar tanto, né? E a gente já consegue ver que ele voa menos, né? Ele desliza menos, né, entre a nossa geometria aqui. Então, acho que já chegamos a um resultado mais interessante desse atrito, né? Então, agora a gente pode ver aqui. Então, podem ir testando, pessoal, né? Esses parâmetros é bastante coisa, né? E vale a pena dar uma olhadinha. E agora a gente vai ver mais alguns parâmetros aqui, né? Para a gente continuar regulando, né, esse nosso tecido. A gente abriu nessa aba aqui de Dynamic Properties, tá? Não se assustem, é bastante coisa, tá? E por isso a gente nem vai conseguir falar, né, sobre tudo aqui. Mas eu vou apenas mexer nesses dois primeiros aqui, né? Porque eles que vão mudar, né, a elasticidade, né, um pouco desse material e a resistência, né, desse material. Eu acho que ele está ainda batendo muito no rosto dele ali, né, na hora que ele volta. Eu quero só diminuir um pouco isso, né, que eu acho legal, acho engraçado, né, bem atrapalhado como ele é. Mas eu quero só dar uma diminuidinha nisso, né. Então, eu vou aqui mexer nesse Stretch Resistance, tá? Eu vou diminuir aqui, acho que para uns 4. E na compressão dele, eu vou diminuir para uns 2. Tá? Aqui você já percebe que ele já fica um pouco mais elástico, né? Ele desce um pouco mais. E aqui já bate só um pouquinho ali atrás, né? Eu acho que já funciona bem legal. Talvez tenha ficado um pouco elástico demais. Vou dar uma aumentada aqui. Pronto. Acho que agora ficou bem legal.
E aí, aqui a gente pode ver, né, alguns parâmetros, né, tipo massa dele, né, o drag, o quanto ele segura, né, nas superfícies, né, e a gente pode ir testando todos esses valores. Eu aconselho muito que vocês vão fazendo isso, né, muita coisa, muita informação, né, até buscar mais detalhadamente que cada coisa faz, né, se vocês quiserem se aprofundar, né, nessa parte de animação e de simulação, né. Então, para mim a capa já está funcionando bem legal, tá? É mais ou menos esse o resultado que eu gostaria mesmo de ter. Já está presinha aqui no nosso personagem. E, por último aqui, eu vou mostrar apenas as nossas forças, né? Que a bandeira aqui, elas estão para baixo, né? Estão meio mortinhas, assim, né? Então, o que eu vou fazer é aplicar nelas um vento, tá? Então eu posso selecionar elas aqui. E aqui em cima a gente tem esse Fields and Solvers, tá? Que ele vai ter alguns parâmetros, né? De forças da natureza, né? Tipo um ar, uma resistência aqui, a gravidade, né? Então vão ter alguns parâmetros aqui, né? Que eu vou mostrar aqui esse air, né? Que ele vai gerar um vento pra gente. Quando eu clico aqui, ele já cria esse node aqui, né? Que com esse ventiladorzinho aqui, né? Essa paletinha aqui de ventilador. E é daqui que vai sair o vento, né? A gente vai posicionar aqui, que eu quero que esteja ventando, né? Daqui para cá, para as bandeiras formularem para lá, né? E já vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Ainda não está aparecendo que está acontecendo nada, né? Provavelmente ele está muito fraco ainda esse vento. Então a gente pode ir mexendo aqui, né? Vocês vão perceber que ele já funciona automaticamente. Eu vou mexendo aqui, ó, o vento já vai alcançando ali, ó, na primeira bandeira, tá vendo? Primeira bandeira indo para cima. Agora porque ela está indo para cima, né? Por causa dessas coordenadas de direção aqui, tá? Então, aqui representa X, aqui representa Y, né? Que é para cima, que é o que está agora, e o Z. Nesse caso, relembrando lá, o nosso X positivo, né? Que é para cá. Então, eu quero que ela se mova na direção de X positivo, tá? E agora, quando a gente der o play, ela já vai estar, ó, com a resistência para frente, certo? Só que ainda está aplicando apenas nessa bandeira aqui de trás, né? Então, a gente pode observar aqui que existe esse atributo aqui, né, de distância, para ver até onde vai esse vento, né? Então, a gente pode jogar um pouco ele mais para longe, que ele já vai começar a influenciar nas outras bandeiras também. Olha lá. Então, elas já dão essa sensação para a gente de que as bandeiras tá tendo um vento ali nas bandeiras. Eu não apliquei para capa, porque eu acho que não seria tão interessante nela, né? Já que o movimento está funcionando muito bem. Mas, se vocês tiverem interesse aí de ir buscar e experimentar, dê uma olhada aí como funciona, beleza? Se eu perceber aqui agora, né? As minhas bandeiras, elas estão quase estáticas, né? Porque o vento está exatamente com a mesma força e eles têm a mesma gravidade, né? E o mesmo peso, não muda. Só quando ele começa a simular que muda, né? Mas depois, ó, eles ficam praticamente estáticos, né? Porque é a mesma força do vento o tempo todo. Isso termina trazendo essa sensação de que está congelada, né? E que não é muito interessante. O que eu gosto de fazer aqui é simplesmente animar, né, a minha magnitude aqui, que é a minha intensidade do vento, né? Então, aqui mesmo, eu posso com o botão direito dar um key, tá vendo? Nesse parâmetro. Em qualquer outro parâmetro, inclusive, né? Isso é bem legal. Então, aqui ele já vai me mostrar esse key aqui, né? Na timeline. Então, eu posso abrir aqui o nosso Graphic Editor, tá? E animar como se o vento tivesse ventando um pouco mais em algum momento, né? Depois ele passa e venta menos. E assim por diante, né? Para tornar
cada vez esse sopro, né, diferente ao longo da nossa animação. E a gente ganhar ali um movimento mais interessante na bandeira, né? Então, aqui ele está indo para o negativo, né? Não é interessante ir para o negativo, senão o vento vai voltar. Agora aqui, ó. A gente está com valores um pouco altos aqui. Vou dar uma reduzida. E quando a gente vê aqui, o vento já vai estar soprando de formas diferentes, né? Então a bandeira não vai ficar estática como estava antes. E por último, que nós vamos ver aqui, é como cachear, né? Como colocar em cache essa nossa simulação aqui, para que toda vez que eu der o play, o computador não precise ficar calculando, né? Ele já tenha esse cálculo aqui predefinido. Vocês podem ver, inclusive, que se eu passar aqui a timeline rápido, você vai ver que a simulação fica muito louca, né? Até que se eu voltar aqui, ó, ele perde, né? Então, eu quero que ela fique sempre igual, né? Então, eu vou fazer o cache disso. Para fazer o cache é bem simples também, né? Eu vou apenas selecionar os objetos que eu quero fazer o cache, né? E vou vir aqui nessa parte de N-cache, tá? Não confunda que tem esse cache aqui também, tá? Não é ele, ele é outro cache. É esse N-cache, tá? Porque a gente está mexendo tudo com N-particles, né? N-cloth. E aqui a gente vai ter o N-cache. E aqui a gente vai ter Create New Cache, tá? É só a gente selecionar N-object, tá? Que ele já vai dar o play aqui no nosso timeline. A gente vai esperar um pouco aqui enquanto ele calcula e grava esse cache, tá? E pronto. A partir de agora, eu já tenho as nossas bandeiras e capa cacheada, tá? A cena fica, inclusive, muito mais rápida, né? E eu posso ir e voltar aqui que a simulação não vai ficar louca, né? Então, eu já posso voltar aqui para o meu frame 1, que a gente vai ter apenas a animação aqui do frame 1 até o final, certo? Você vê que já fica muito mais rápida, né? Ele não precisa simular. Nesse ponto a gente já pode voltar aqui na timeline para real time, né? E ver tudo acontecendo. Certo, pessoal? Então, agora a gente viu um pouco do N-cloth, né? E seus parâmetros. Quem quiser se aprofundar, vai lá testando, vai vendo o que cada parâmetro faz, né? Que é bem interessante. Além do N-cloth, tem o N-particles, né? Que é o simulador de partícula. Esse, no caso, é o simulador de tecido, né? A gente não vai abordar ele aqui agora, porque não coube no nosso projeto, né? Mas é bem parecido os parâmetros, né? Então, se quiserem dar uma fuçada, que é bem interessante, tá bom? Então, vão sempre postando lá no fórum, tá, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí para responder e até a próxima aula.